Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, podcast que fala sobre segurança e tecnologia da informação. Esse podcast é oferecido pela Strong Security Brasil, uma empresa que trabalha há mais de 20 anos no setor de segurança da informação e cibersegurança. Contate-nos para saber mais. Quem vos fala é Dario Caraponari, eu sou o hoster desse podcast. Trouxemos aqui hoje uma pessoa muito querida aí do mercado. Já vi que participou de vários podcasts também, né? E é uma pessoa que vem se destacando aí no mercado de trabalho, e como não, trazendo o nosso podcast também, né? Estou aqui com o Douglas. Douglas, obrigado aí pela tua presença, né? Nosso podcast hoje vai ser para falar aí falar de carreira, né? Que a gente discutiu um pouco no nosso briefing, né? E assim, o tema da carreira das pessoas, dos desafios dos profissionais de segurança da informação, principalmente quem está em liderança, cargo de gestão, de contratar as pessoas, né, também. Douglas, seja bem-vindo novamente. Nosso podcast pede aí, né, para que os nossos convidados contem um pouquinho da sua história, né, assim, para inspirar os jovens, né, até mesmo pessoas que já estão aí militando há muito tempo, né, saber quem é você, né, por que você está aqui, e o que você tem feito aí ao longo dessa trajetória profissional, focada, grande parte dela que eu sei, na área de segurança de informação. Bem-vindo, Douglas. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Como eu te falei, já acompanhava o podcast, né? Então receber o convite foi melhor ainda. Meu nome é Douglas, trabalho na área aí de tecnologia como todo, já indo para 16 anos, sendo os últimos 10 para 11 anos com foco em segurança. Sou carioca da cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, conhecida Baixada Cruel. Não sou da cidade do Rio de Janeiro. Deve ser torcedor do Fluminense, não? Torcedor do Flamengo. Torcedor do Flamengo de carteirinha. Cresci ali em São João de Meriti, vivi ali até os meus 3 anos de idade. Na época, meu pai trabalhava na indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica quase não tem fusões e aquisições, né? E a empresa que ele trabalhava passou por uma fusão. Nós viemos morar em São Paulo, na cidade de São Paulo. Moramos aqui durante 4 anos. Aí você entrou em crise, depressão, aquela história toda? Não. Era criança ainda, não entendia tanto do mundo, né? Foi difícil a mudança, que estava acostumado, né? Ainda mais criança, acostumado com habitar ali. Morei durante 4 anos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Uma mudança de cultura totalmente diferente, né? Estava acostumado a brincar sempre na rua, ali. Deixou de pôr ketchup na pizza? Algumas mudanças gastronômicas também. E aí acostumado a soltar pipa, jogar bolinha de gude, rodar peão ali, brincar na rua mesmo. Em São Paulo vim morar em condomínio, realidade totalmente diferente, né? Morei durante 4 anos aqui, com mais ou menos 7, 8 anos voltamos para o Rio, quando meu pai saiu dessa empresa. E vivi no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, a maior parte da minha vida, até retornar para São Paulo, mais por escolha de vida, profissionalmente, principalmente fazia sentido para mim. Voltei a morar cerca de 3 anos em São Paulo. Passei por empresas de diversos segmentos, né? Comecei numa financeira, trabalhei na indústria de petróleo e gás, trabalhei na indústria química durante 4 anos, passei pelo ramo de telecom e nos últimos 5, 6 anos mais ou menos vim trabalhando no setor financeiro. É um setor que vem contratando muito. Exatamente. Né? É o que mais, querendo ou não, mais investe em segurança também, segurança da informação cibernética, né? Legal, bacana, obrigado, Douglas. E tua formação, como é que que momento você entrou na área de segurança de informação ou cyber? Como que foi esse início? Que é o que a gente gosta aí de colocar essa parte da carreira para os nossos seguidores aí. Legal, eu cursei sistemas de informação na faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Fiz o Enem na época, ganhei bolsa em algumas universidades, aí optei por fazer sistema de informação, na época no Rio ainda, na Estácio. Na minha terceira experiência profissional, logo após me formar na faculdade, eu comecei a trabalhar com segurança, mais como severino, né, de tecnologia, então fazia absolutamente tudo o que tinha para fazer na empresa. A empresa começou um projeto de segurança a nível global, era uma empresa multinacional, e aqui no Brasil, na época ainda no Rio de Janeiro, eu comecei a tocar essa parte de segurança, ter os primeiros contatos, me interessar bastante.
Fiz uma pós-graduação para começar a me especializar mais na área. Né, e através do boom que teve exatamente nessa época, com o primeiro ransom ali em 2017, o WannaCry, que deu o primeiro boom realmente na área antes da pandemia, eu já estava fazendo essa pós ali, comecei a me especializar e atualmente eu estou fazendo MBA executivo na FGV. Bem importante mesmo. Legal. E o seu início foi fazendo a parte técnica ali, que você falou, o Severino, né? Exatamente. Eu vou usar esse gancho, que no briefing a gente conversou sobre isso, né? Para trazer essa pauta, que é uma das grandes dúvidas que o profissional que se forma, ou que está se formando, ou que está militando, né? Escolher para onde ir, né? Que área que eu vou escolher. Independente se vai mais para governança ou parte mais tecnológica, Blue Team, Red Team, enfim, que segurança hoje virou quase uma medicina, né? É gigante o que pode ser feito. Tem essa dúvida, né? Pô, eu preciso trabalhar numa grande empresa, né? E a gente estava falando, né? Trabalhar numa grande empresa talvez não seja uma boa de início. Tá? Essa sua opinião eu achei bem legal aí quando a gente falou no briefing. Isso é complexo, mas agora, como você bem falou, né? Segurança virou uma medicina. Tem N áreas para você pensar em trabalhar ali. Né? E para o profissional no início de carreira, muitas vezes ele aceita, começa ali onde dá, não onde ele quer. Perfeito. Né? E ao longo do tempo ele vai galgando o seu espaço ali, se especializando em trabalhar onde ele gostaria de trabalhar. Eu vejo que hoje, somente por já ter uma formação, por exemplo, quando eu fiz a minha graduação, não existia graduação de segurança. Hoje já tem graduações, né? Já tem cursos especializados nisso, já está mais simples. O profissional, quando ele vai começar a entrar no mercado, começar a trabalhar, tem algumas possibilidades, né? Então, até que a gente falou, se ele começar numa empresa maior, o escopo de atuação dele provavelmente vai ser muito menor, né? Então, a gama de conhecimento que ele vai adquirir inicialmente vai ser menor, porque ele vai ter um escopo muito bem definido numa empresa maior, que vão ter N gerências, N coordenações, diretorias e afins, então o escopo vai ser bem menor. E, por consequência, o aprendizado, né? A visão dele de área como um todo, se ele não tiver ali um interesse mais genuíno de buscar isso, vai ser mais difícil. Né? Então, pelo menos eu vejo que no início da carreira, você, mesmo que você esteja numa empresa maior, você tem que tentar se expor de alguma forma. Chamar pessoas de outras áreas, conversar, se interessar, demonstrar interesse, marcar o one-on-one, falar, pô, nunca vi sobre isso aqui, você consegue me explicar? Até demonstrar um interesse genuíno ali de entender, porque você é uma esponja, né? No início da carreira você absorve literalmente tudo. Então, demonstrar esse interesse e correr atrás. No início da carreira você tem que buscar esse conhecimento. E numa empresa menor, normalmente, você tem N funções. Né? Então, você não precisa necessariamente se expor. Você vai ser exposto. Vai ser convidado literalmente, compulsoriamente. Naturalmente, você vai estar exposto a N áreas. Né? Quando você está numa empresa maior, exemplo, você vai estar na equipe de operações de segurança. Dentro da área de operações de segurança vai ter uma coordenação de monitoramento. Dentro da área de monitoramento, você vai ser responsável por olhar o CIEM, por exemplo, só os alertas do CIEM. Numa empresa menor não vai ter isso. Na empresa menor você vai olhar o CIEM, você vai administrar ferramentas, você vai fazer uma parte de Threat Intel, N funções ali. Então, querendo ou não, você vai ter um escopo maior, né, de atuação. E eu até te dei um exemplo de uma pessoa que trabalhou diretamente comigo, né, na minha equipe, que ela veio de um banco, né, uma empresa consolidada, né, um dos maiores bancos do Brasil. E lá a função dela especificamente era administrar uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade. E ele passou 3 anos fazendo isso, a administração de uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade. Não era a única ferramenta que tinha na empresa, mas ele administrava especificamente essa ferramenta. E aí, quando ele saiu desse banco e foi começar a procurar emprego, ele viu que ele está totalmente defasado. Porque o mercado não exigia conhecimento só naquela ferramenta. Específico na ferramenta. Era muito específico, não eram todas as empresas que utilizavam, naturalmente, né? Tem N ferramentas. E ele teve que buscar no mercado, se especializar, estudar, para realmente voltar para o mercado com conhecimento. E quando ele veio trabalhar nessa empresa comigo, ele tinha N funções, além de gerir aquela ferramentazinha que ele fazia, que ele geria nesse banco. Né? Então, ele fazia a parte de Threat Intel, ajudava a equipe de prevenção a fraudes a buscar, né, fraudes ali financeiras no nosso ambiente, administrava ferramentas de segurança como EDR, o AF e afins. Então, ele tinha um escopo, uma gama de conhecimento necessário que era exposto muito maior do que nesse outro banco. Tem certo ou errado?
Não, né? Tem as preferências. Exatamente. Né? Postura. Nesse caso, você acabou contratando essa pessoa e me surge na mente uma questão, né? É óbvio que a gente sabe que o mercado de segurança da informação está bem escasso de profissionais, enfim, a gente formar pessoas, né, que é um dos pontos importantes que a gente vai discutir aqui hoje, acaba sendo uma opção, né, ou às vezes uma das únicas em alguns momentos, e depende da localidade da empresa, né, que não vai achar a gente para poder atuar. Nesse caso, na tua visão, o motivo pelo qual você contratou essa pessoa foi muito mais pelo soft skill porque o hard skill, né? Perfeito. Que tinha o perfil... Me conta um pouco como foi esse momento decisório seu, porque tem muita gente que está muito ligada a essa questão de competência só técnica. Às vezes o cara é um puta técnico, mas é um cara burocrático para você transacionar com qualquer coisa com ele, né? Tem muito isso, ego, aquela coisa que a gente sabe que a gente enfrenta no dia a dia, não só em segurança em geral, né? Mas segurança parece que isso se transformou num algo muito comum, né? Sim. Como é que foi esse momento aí de você... Tem essa particularidade até da empresa, do tamanho da empresa, né? Ele está vindo de um banco extremamente grande, consolidado, como você falou, bem burocrático, N processos já bem definidos. Ele estava vindo para uma fintech, sem tantos processos, muito mais ágil, né? Não tinha tanta burocracia, não que isso seja bom ou ruim, mas é a característica do como momento, é, né? o negócio em si, né? A maturidade do negócio. Então o que você tem que ver é até se a pessoa se adapta a esse tipo de ambiente, porque talvez ela esteja tão acostumada a trabalhar com um processo bem definido, né? Seguindo ali aquele roteiro, que talvez ela não vá se adaptar num ambiente ágil como esse, que cresce rapidamente, que não necessariamente o setor de segurança vai fazer o perfeito. E aí entra o feito é melhor do que o perfeito muitas vezes nesse tipo de negócio, e vai ter que aprender com isso, aprender a lidar com riscos, distribuir o risco para os decisores também, né, trazer para eles quais são os riscos. Então, nessa avaliação especificamente, tinha que avaliar a pessoa, estou falando de um cargo de júnior para pleno, né, não era pessoa sênior, avaliar, como você bem disse, os soft skills dele. Se ele tinha um poder de adaptabilidade, se ele tinha um poder de comunicação, porque numa empresa menor você vai ter que lidar com N pessoas, ter que falar constantemente com outras áreas e afins. No banco maior não necessariamente você vai precisar disso também. Então avaliar os soft skills dele, de adaptabilidade, de comunicação, o desejo dele de crescimento, porque se você está numa empresa que está crescendo muito rápido, você vai assumir N funções ao longo do tempo ali. Né? E aí a busca por esse conhecimento é extremamente importante também, né? Então ele veio de um local que já estava consolidado, mais uma vez com função única, e ele ia adquirindo N funções ali conforme a equipe ia se criando, né? Ia crescendo, né? E faz parte você conseguir distinguir isso também da pessoa, mais do que os hard skills. Lembrando, uma vaga mais para júnior, para pleno, a questão do hard skills é importante, são importantes, né? Mas não tanto quanto numa vaga de senioridade maior, né? Legal. Você sabe que eu há muito tempo gosto de contratar pessoas para formar, né? A Strong, como eu falei aqui no início, vai fazer 21 anos agora, no mês que vem. E eu antes da Strong eu também já era diretor, gestor de uma outra empresa multinacional na área de tecnologia e segurança também. E eu tenho na minha carreira bastante contratações e revelei muitos talentos, né? Eu, durante muito tempo, adotava uma forma meio que de feeling no processo de entrevista para tentar ver as características da pessoa. E aí, há uns mais de 20 anos, que quando eu comecei a Strong eu já praticava isso. Eu aplico nos candidatos o DISC, né, que ele permite com que eu veja 4 características básicas que me dão base para saber se a pessoa se adapta ou não para aquele trabalho, né? Que é a parte de execução, né? O executor, de execução, o comunicador, né? O analítico e o planejador. Então, por exemplo, um cargo de vendas, né? Que a gente contrata um vendedor que não tenha o item executor e seja, por exemplo, um analítico planejador, ele não funciona. Né? Ele é um cara que precisa de processo, um cara que precisa daquilo pronto e vira... É o cara mais burocrático, é um perfil muito mais buscando ali tecnologia, né? Mais técnico, né? Tem que ser um executor comunicador. E é fato. Eu tive uma experiência parecida também. Se a gente contrata
uma pessoa que não tem minimamente um pouco dessas características marcadas no DISC, dá ruim, cara. Sim. E vale até eu comentar uma vivência profissional assim. No passado eu assumi uma equipe. O líder técnico da equipe tinha exatamente o perfil executor. Não era comunicador, nem era planejador. E isso a gente fez um trabalho com o RH, exatamente aplicando o DISC para descobrir qual era a dificuldade dele. Ele executava muito bem quando ele recebia a demanda, mas ele não conseguia criar a demanda em si, né? Então, ele trabalhou a vida toda dele em consultorias. Ele era aquele cara que recebia a demanda, executava, entregava e acabou. Ele não fazia uma melhoria contínua, analisava problemas ali no ambiente. Ele foi trabalhar na empresa, ele tinha uma dificuldade enorme de conseguir entender a demanda, fazer o planejamento, se comunicar com outras áreas, mas ele era um excelente executor. E aí conversamos com ele, fizemos um trabalho com ele, afins, ele conseguiu uma outra oportunidade e voltou para o mercado de consultoria, que era onde ele se encaixava. Então, você tem que ter esse feeling, como você bem falou, de entender o perfil profissional, como eu falei no outro também, se ele vai se adaptar à realidade de onde ele vai estar trabalhando. Né? Porque às vezes não é o profissional errado, ele só está no lugar errado. Isso contratar um bom jogador e colocar assim lá. Exatamente. Em vez de colocar ele no ataque, colocar na defesa. Exatamente. Né? Então, adianta pegar o Romário e botar na zaga que não vai funcionar. Não vai funcionar. Ainda é baixo, né? Não consegui nem concorrer na área lá com os atacantes, né? Exatamente. Muito show. Dentro desse processo, né? Então tem o pessoal que está querendo ingressar, né, na área de segurança. A gente vem o Strong, tem lá nossa área de educacional, né? Então a gente tem muita gente que quer ingressar, então quer lá fazer o curso de pós, ou quer fazer uma certificação, que está lá na área de TI. Tal. Como que você vê esse momento desse profissional? Assim? Você acha que uma pós vai ajudar, uma certificação, ou a panfletar currículo nas vagas que tem para concorrer? Será que eu consigo, não consigo? Você que é um contratador, né? Já formou várias equipes, você me confidencializou isso. Como é que você vê você recebendo esse panorama dessas pessoas querendo ingressar no mercado de trabalho, que já estão lá na área de TI, claro, mas que não consegue a sua primeira vaga em segurança da informação? Que você recomendaria, ou qual a sua visão sobre esse perfil? Primeiro, o que eu tenho visto no mercado é uma mudança cultural dos profissionais que estão entrando no mercado, estão ingressando no mercado. Se você pegasse profissionais que estão aí há 15, pelo menos, anos aí, da minha geração para trás, eu vejo que a gente já chegava no mercado minimamente preparado, entendendo tecnicamente o que precisaria ser feito. Minimamente, estou falando de experiência, estou falando de conhecimento técnico acadêmico ali. Você já chegava minimamente preparado e o que você aprendia eram mais os soft skills, né, que era a vivência do trabalho no dia a dia. Você fala preparado, você está se referindo a, por exemplo, um bom conhecimento de fundamentos de rede, perfeito, sistema operacional, perfeito, né? Exatamente. Sabia minimamente que era uma camada OSI, sabia minimamente o que era o sistema operacional, mexer num pacote Office minimamente. E o que eu tenho visto e até conversado com colegas do mercado que são professores também, é que os profissionais, as pessoas que vão entrar no mercado hoje, estão cada vez menos preparadas nesses quesitos básicos. Então, muitos alunos em curso de graduação não sabem o que é o Ctrl-C ou Ctrl-V. Não sabe minimamente usar uma planilha de Excel, não sabe minimamente utilizar um Word, configurar um Word e afins. Por quê? Porque fica muito no celular hoje e acaba perdendo esse contato com o computador. Quando vai ter esse contato com o computador, ou é já ali na faculdade, ou num primeiro emprego e afins. Então, perde esse conhecimento mínimo técnico e, mais uma vez, o básico do básico ali para você começar a trabalhar, falando do nosso setor de tecnologia especificamente, né? Então, em processos recentes que eu fiz de estagiário, mais uma vez, estágio a gente não vai necessariamente requerir conhecimentos técnicos. Mas, normalmente, você faz perguntas para entender o como a pessoa está vivenciada na área, qual é realmente o desejo dela e afins, né? De mexer, de fuçar o computador, de abrir o computador, de desmontar, entender o que é um HD, uma memória. Né? O bit-byte básico ali que você pode fazer em casa, não precisa pagar um curso para aprender isso. Né? Você aprende brincando. É o que a gente fazia, né? Pegar o computador, desmontava ele para saber Exatamente. Ganhava ali, né? Na primeira semana já estava todo desmontado o computador para entender como que era dentro dele, o que fazia ou deixava de fazer. Então, o que eu tenho sentido é exatamente isso. Os profissionais hoje, aí mais uma vez, generalizando, né? Obviamente tem outliers ali, pessoas que
realmente vão buscar o conhecimento por uma base familiar ou por desejo próprio mesmo, mas o que eu vi, principalmente nesse último processo que eu fiz de estágio, eram pessoas cada vez menos preparadas de conhecimentos base que você pode adquirir sozinho, em casa, mais por necessidade não, por desejo mesmo, né? Então eu vejo que os profissionais estão chegando cada vez menos capacitados no mercado, né? E mais uma vez, é trabalho nosso também como gestor formar esses profissionais, mas eu tenho visto menos interesse. É verdade. Você sabe que eu me formei há muito tempo atrás, né? Me formei em engenharia. Antes de engenharia eu fiz colégio técnico em eletrônica. Então toda a minha formação foi em eletrônica e acabei indo para o mundo software, né? E acabou a camada aí. E eu lembro quando eu comecei a mexer com os primeiros PCs que surgiram, você vê o que a gente fala, né? O que é a curiosidade intrínseca no indivíduo, né? Eu sempre fui assim, né? Eu ganhava carrinho, desmontava o carrinho para poder ver como é que funcionava. E aí eu fiquei assim, bolado, que era disquete, né? Tinha que pôr o disquete lá, fechar lá, então ligava o computador. Aí você via o disquete sendo lido, né? Eu falei, o que é que tem dentro desse disquete aqui que boota o computador, né? O que é que lê aqui dentro, né? Por que lê? Aí eu descobri lá que era o tal do command.com, que seria exatamente o kernel que sobe, né? Cara, eu tinha uns 20... Não, eu estava no colégio técnico, tinha uns... começo da faculdade, uns 18, 19 anos. Cara, eu desenvolvi um kernel, cara. Por curiosidade. Por curiosidade. Eu fiz lá, óbvio que ele bootava e era uma tela só, não tinha muitas funções ali, né? Mas para entender que você podia colocar qualquer coisa ali que a máquina subia, desde que fosse .com, né? Quer dizer, hoje o pessoal nem imagina o que é isso, né? Quer dizer, o computador, a parte gráfica ficou em cima de toda a parafernália que está embaixo, o pessoal perdeu o contato também com isso, né? Com o celular, que nem você falou. Isso não só na área de tecnologia, viu, Douglas? Eu estive conversando com uma empresa de contratação na área de recursos humanos e a gente estava procurando uma pessoa para uma vaga não técnica, uma vaga administrativa, e a gente percebeu que as pessoas que estavam chegando para a gente tinham essa dificuldade com o computador, pessoal mais jovem, ali nível júnior, e ela falou que é verdade, que as pessoas não conhecem computador, elas mexem muito bem com o celular. Exatamente. Agora, para nossa área de tecnologia, isso não cabe, né? Exatamente. E aí volta também o ponto de... usando o teu exemplo, o que você usou de conhecimento? Você leu livro? Você buscou, fez sozinho para conseguir desenvolver esse kernel? Eram livros, cara. Na época era livro. E aí você tinha que ir na biblioteca, alugar o livro. Tinha um tempo ali que você podia ficar com o livro, né? Eu vivenciei isso também. Hoje você não precisa mais disso. Dar um Google. E a dificuldade, então, para poder achar o compilador para poder gerar aquele .com, cara. Exatamente. E hoje tá tudo famoso de mão beijada. Eu fui aprender Assembler, cara. Olha só. Aprender Assembler. Olha só. Hoje tem linguagens muito mais simples, né? De fazer, de desenvolver e não sei. Tem alguns estudos, né, falando sobre as novas gerações, né? E eu acho que faz parte das mudanças ao longo das gerações, né? Cada geração vai pegando um tipo diferente, né? Mas hoje está muito mais fácil você adquirir conhecimento do que anos atrás. É que para mim foi um pouco mais fácil, porque como eu vim da área de hardware, né? Que eu aprendi a parte de eletrônica, então eu já entendi o que era um firmware, o que era ali uma EPROM, que tem uma gravação de um sisteminha que está lá rodando. Então eu já entendi a arquitetura do hardware, né? Então isso é óbvio que permitiu eu tentar entender essa camada software em cima do hardware, e vi que aquele software não precisava ser aquele, né? Podia ser outro, ou qualquer outro, né? Sim. E aí eu entendi tudo isso. Aí me deu possibilidade de entender como funcionam essas máquinas que são usadas até hoje na parte de automação, que sobe lá um sistema operacional ali especialista para aquilo, né? Não precisa subir necessariamente um Windows ou um DOS, né? E aí a gente acabei indo para esse caminho, né? Entender essas coisas. Mas eu acho que você falou é perfeito, cara. Acho que assim, uma primeira dica para a galera aí
os fundamentos tem que estar sabendo, né? Uhum. E demonstrar interesse na entrevista, né? Chegar minimamente preparado, conhecendo a empresa, qual que é o ramo da empresa, o que a empresa faz, né? Se mostrar interessado fazendo perguntas, né? Então, nesse processo, por exemplo, que eu falei, a pessoa que eu escolhi, ela não tinha, obviamente, conhecimento técnico nenhum, mas ela foi a que mais se interessou, perguntou mais, veio melhor preparada, sabendo qual que era o ramo da empresa, né? Qual que era o diferencial da empresa, acessou o site, olhou ali, viu os produtos da empresa, ramo de atuação. Isso não exige conhecimento base nenhum. É basicamente curiosidade para você entender com quem você vai conversar. Então, entrar no LinkedIn da pessoa, olhar as experiências ali da pessoa, são coisas bem básicas, né, que você consegue fazer. Chegar melhor preparado para a entrevista, para saber quem vai te entrevistar, qual que é a empresa que está ali, né, qual você está se candidatando. Porque, infelizmente, tem muita gente que se candidata por se candidatar, porque precisa e ok. Né, mas se chegar bem preparado na entrevista é muito melhor. Então, essa pessoa foi a que se destacou mais exatamente por isso. Então, um preparo aí fundamental. E no caso dos soft skill que ele deveria ter? Então, assim, estamos falando dessa pessoa que está lá em TI, quer entrar em SI, lá em segurança de informação. O que você acha que ele deveria... Além, óbvio, já falamos aí da parte de conhecimento básico, os fundamentos de rede, sistema operacional e tudo mais. Saber... digitar os comandinhos, né? Não só em menuzinho, né? Achei importante. Exatamente. Eu acho que varia muito da área, qualquer pessoa vai querer trabalhar, né? Está se candidatando ali na área de segurança, né? Cada área, cada setor tem uma peculiaridade, uma particularidade, mas no geral, esse primeiro ponto que eu falei, a curiosidade. O profissional de segurança tem que ser curioso, ele tem que estar antenado, constantemente tem coisa nova, todo dia está saindo algo novo, né? Agora com o boom da IA, principalmente, né? A pessoa tem que estar antenada. Como que utiliza da melhor forma para ajudar no dia a dia, para facilitar, para automatizar processos e afins, né? Então, primeiro ponto também é curiosidade. O segundo, que é um ponto que eu vejo que os profissionais no geral ainda pecam muito, comunicação. As pessoas precisam se comunicar de uma forma melhor, de uma forma menos prolixa, de uma forma mais direta, assertiva. Então, muitos profissionais chegam na entrevista e não conseguem contar a carreira dele, não conseguem traduzir tudo aquilo que ele vivenciou em forma de história, né? Não consegue contar a história dele, né? Então se embola, tem gente que é muito boa tecnicamente, mas é péssima de entrevista, né? Eu já conheci profissionais assim, que são muito bons tecnicamente, entregam, fazem planejamento, e na hora da entrevista ficam nervosos, não conseguem montar o storytelling, né, sobre a carreira dele, contar as histórias, as principais entregas, né? Então conseguir se colocar dentro daquela entrega, qual que foi o papel dela naquela entrega, ele foi o planejador, ele foi um executor, teve um papel chave e afins. Então a comunicação eu vejo que seria o segundo ponto mais importante em si. E o terceiro é o interesse, né? Se mostrar interessado. E aí, se mostrar interessado foram os pontos que eu falei. Você buscar saber sobre a empresa, né? Entender sobre com quem que você vai trabalhar, como que você vai trabalhar, como vão ser as suas funções ali e afins, e o restante você vai aprendendo durante o dia a dia, né? Eu acho que o papel da formação do profissional casa muito com isso também dentro da empresa, né? Se o profissional pegar um bom gestor que consiga ir desenvolvendo ele ao longo do tempo, tem tudo para dar certo, né? Você sabe que teve uma matéria uma vez que saiu, se eu não me engano, foi Veja o Exame, na época que tinha, né? A mídia impressa. Saiu uma matéria fazendo, eu não lembro mais o slogan, mas o conteúdo era mais ou menos assim, que existia o estigma, né? Hoje nem sei se mais se fala isso, né? O sucesso profissional do fundão da sala versus a frente da sala, né? Quer dizer, o nerd da frente da sala não teve um sucesso profissional tão bom quanto o pessoal do fundão lá, né? Que é normalmente o pessoal que não tem as melhores notas, né? E aí nessa matéria estava exatamente falando isso, né? Que as pessoas que são muito, vou usar o termo aqui, não sei se seria o correto, mais nerd, assim, né? O cara mais retraído, né? Aquele cara mais ali, bem bom técnico e tal, não consegue se comunicar e por isso não consegue fazer as alianças, os acordos empresariais, os envolvimentos com as áreas e departamentos, né? E segurança não adianta, a segurança precisa ter essa comunicação, não dá para ser que nem um dev, né? Que vai estar lá, ele, a máquina e ele entregando código, né? Então, aquilo que você falou, talvez a pessoa está escolhendo a profissão errada, né? Sim. Então, precisa ver qual a parte da segurança ele vai escolher para entrar. Sim. Se for uma área ali que precisa ter o contato com o usuário, que
quiser ir para uma área de gestão, vai ter que falar. Uhum. E falar bem, porque é outro desafio, né? Conseguir justificar os investimentos. A gente já falou muito aqui em podcast. Exatamente. Os investimentos na área de segurança, né? Sim. Eu acho que é uma das coisas que você também deve ter vivenciado, né? Apesar de um assunto que a gente já falou, conta um pouco aí como você venceu essa barreira aí de conseguir justificar investimentos. Sim, e até o ponto, voltando até no ponto anterior, acho que você aprende isso, né? Você consegue, mesmo você sendo uma pessoa introspectiva, você aprende a se comunicar melhor, a se expor, né? E evoluindo a comunicação como um todo, né? Acho que faz parte do desenvolvimento profissional como um todo. E eu acho que hoje, até casando com o que você falou, não tem mais área de segurança que não interage com mais ninguém. Eu acho que todo mundo vai estar interagindo necessariamente. De algum jeito vai ter que estar interagindo ou com o cliente, ou com um par, ou com alguém de uma outra área para pegar um escopo ali para algum projeto. Eu acho que vai ter que se expor, e para você conseguir demonstrar o resultado do seu trabalho também, você vai ter que se expor de alguma forma, né? Fazer uma apresentação de entrega, de resultados mensais, de indicadores. Querendo ou não, você vai ter que se expor, né? De alguma forma. E aí, casando com essa exposição para defender budget também, né? que é a mais importante, né? Exatamente, já vivenciei bastante isso. E aí, dica por vivência nesse cenário é conhecer os seus interlocutores, conhecer seus stakeholders, onde cada um tem uma sensibilidade maior. Então, se você vai defender num comitê, por exemplo, onde está o CEO, qual que é a formação do CEO? É a formação administrativa, a formação financeira, a formação jurídica, por exemplo, e tocar em pontos, levar em pontos ali para ele onde ele tem uma maior sensibilidade, onde tem um ponto maior de conhecimento. Então, exemplo, se é um CEO do ramo jurídico, compliance, leva a defesa do budget, né, relacionado a isso. Então, caso nós tenhamos algum problema relacionado a isso daqui, nós podemos ter problemas jurídicos, de compliance, regulatórios no setor financeiro, principalmente. Casar essa demanda com o conhecimento dele para ficar mais tático para ele entender a sua necessidade. O CEO tem uma formação financeira, né? Ou o próprio CFO vai estar participando ali, como comumente acontece, levar muito voltado a riscos financeiros, né, para ele entender, entrar no contexto dele. Então é muito importante você entender com quem que você vai estar falando, porque obviamente a questão de falar techniquez a gente já sabe que não vai funcionar, né? Então como que você traduz isso para os seus interlocutores, né? Como que você faz um papel de Google Translate ali para eles entenderem o que você está falando, sobre o que você está falando. Então é muito importante você entender primeiramente com quem que você vai falar e a partir disso traduzir para o ponto sensível que ele tem, né? Então, uma pessoa de tecnologia, muito mais fácil, né? Uma pessoa que necessariamente já está ali na área e entende minimamente um pouco sobre segurança. Aí você vai levar relacionado ao quê? Disponibilidade, operacional, algo relacionado a isso. Então, o que eu tento fazer no meu dia a dia é muito isso, entender com quem está ali, erro e acerto. Obviamente você não vai acertar sempre, vai ter pontos ali que vão questionar e afins, você vai ter que aprender ao longo do tempo coisas que você pode ir melhorando em números, em forma de demonstrar e afins, mas eu acho que isso passa muito da vivência também, né? Legal, a gente faz uma ponte aí, né? Quer dizer, o profissional que se preparou para a entrevista é o mesmo que está se preparando para a apresentação, perfeito, né? O mesmo skill, né? A mesma habilidade, né? Perfeito. Quer dizer, isso a gente já começa a saber quem vai ter esse processo de cuidado na comunicação, né? Que acaba sendo isso. Desculpa, e até o ponto de você se expor numa palestra, por exemplo. Se você vai fazer uma palestra, você tem que saber quem são as pessoas que estão lá para ouvir, para você desenvolver o material de acordo, né? Exatamente. Então acho que passa tudo por isso, né? Você entender o seu contexto ali, seja numa entrevista, seja numa defesa de budget, seja numa palestra, uma apresentação de resultados, né? O preparo tá ali no interesse real, né? Naquilo que você tá fazendo, né? E sobre o aspecto que você falou sobre o profissional ter um interesse legítimo, né, sobre os interesses, sobre os assuntos da empresa, também acaba dando base para ele poder ser um interlocutor melhor, né? Nessa questão de interesse, a gente vê muitos profissionais bons, né, que a gente chama dele do braço curto, né? Eu não ganho para isso, então não vou fazer, né? Eu não tenho cargo, então não vou desempenhar a função. Eu sempre costumo dizer que primeiro exerça a função, depois reivindique o cargo, né? As pessoas invertem um pouco isso, né? Na minha visão, não sei, como é que você vê isso? Assina embaixo o que você falou. Assina embaixo. É o famoso ser antes de estar, né? Então você tem que ser
aquele cargo antes de estar no cargo, né? Para você, para o seu gestor, para as pessoas que estão ao seu redor, ver que você tem a capacidade de assumir o cargo que você já está executando aquele nível ali. E isso, mais uma vez, a gente acaba batendo com N coisas que vêm ocorrendo no mercado, com novas gerações e afins desmotivadas, que não, isso está fora do meu escopo, não vou fazer, e afins, e acaba deixando de se expor, de aprender. Né? Mais uma vez, voltando ao que a gente conversou, o aprendizado, você entender, se expor a novos cenários, né? Se expor a novas necessidades da empresa. Você pega algo, faz que não é sua responsabilidade, de repente aparece um cargo naquela área ali e você pode assumir um cargo diferente, numa senioridade maior, porque você se expôs, você fez e não estava dentro do seu escopo, né? Então, mais uma vez, eu acho que passa muito por isso também, de ter esse interesse em se desenvolver. Basicamente, né? Viu uma demanda, algum problema ali, ninguém conseguiu resolver, vai lá, tenta resolver. Né, entende com as pessoas qual é a dificuldade, o que pode ser feito ali, mas realmente eu vejo uma dificuldade no mercado de fazer o que está fora do escopo, porque é como você me falou, não estou sendo pago para isso, não faz sentido para mim, e eu sou totalmente contra. Eu sou muito o que você falou. Primeiro seja, depois você vai estar no cargo, né? Comece a exercer antes, né? E se a gente fizer uma retrospectiva da sua carreira, Douglas, e eu faço da minha isso, porque eu sempre também pensei como você desde muito jovem, né? Nunca fui braço curto. E normalmente as pessoas que a gente lida, que estão em cargos jovens ainda, em cargos altos, né? Fui diretor, eu tinha 26, 27 anos, já era diretor multinacional. E tem essa característica em mente, né? Eu considero um jovem que cresceu rápido na carreira, né? Tá aqui como destaque, e isso acho que talvez reflete muito do que você falou, né? Assim, a curiosidade, o interesse genuíno em aprender e ajudar, independente das circunstâncias e da condição, né? Tô aqui para isso, cara. Se eu fizer bem, o pessoal vai me enxergar e vai conseguir me valorizar. É que o que eu percebo no caso das gerações mais novas é uma ansiedade em esse reconhecimento e esse valor ser dado muito rápido. Né? Não é tão assim que acontece no mundo corporativo. As coisas demoram um pouco mais. Né? Não é tipo, eu fiz uma coisa e amanhã vão me dar o cargo de diretor. Né? Vão me dar aquele aumento de 200%. Né? Então eu acho que a ansiedade do jovem é que tem dado essa complicada e essa desmotivada em poder talvez estar ali se empenhando e dando aquele mais, né? Sim, e até para deixar claro, a gente está crucificando nenhuma geração. Não. Mas são estudos que vêm sendo feitos, né, sobre isso, e é o que a gente vê, por estarmos no mercado, a gente vê isso acontecendo quase que diariamente ali, como papel de recrutador, de gestor e afins, né? Então, a nossa intenção é desmistificar e ajudar esses jovens a seguirem uma carreira melhor, né? Entendendo quais são as dificuldades e o que ele pode fazer diferente da maioria para se destacar. Porque se você fizer tudo que a maioria está fazendo, você não vai se destacar de nenhuma forma. Então, a nossa intenção é demonstrar pontos que ele pode fazer de diferente para se destacar no mercado, numa entrevista, durante o dia a dia do trabalho dele, né? Não, claro que o objetivo nosso aqui é exatamente esse, né, Douglas? A gente... você, na sua história, já montou várias equipes, já contratou muita gente, já desenvolveu muita gente, então... Você com um olhar de contratante, né? Você tem essa visão. E essa visão a gente vem colhendo aqui em vários podcasts, esse tipo de ponto, e a gente percebe que ela é unânime do contratante. Né? Então, para os jovens entenderem que talvez o que as empresas estão procurando, eventualmente talvez esteja um pouco diferente daquilo que ele esteja pensando. Tem que fazer uma adequação aí nesse momento para que as oportunidades acabam surgindo, né? E tem jovens que a gente às vezes entrevista, né? Eu gosto de contratar estagiário, que eles vêm desse jeito, muito curioso, muito disponível. Cara, se precisar servir café, eu sirvo, não tô nem aí, não que precise, mas é aquela pessoa que, joga nas 11, né? Tô aí, cara, conta comigo, que a hora que precisa, a hora que precisar, tô aí, né? Óbvio que a gente procura respeitar as questões de trabalho, condição de trabalho e tudo isso, eu pelo menos como gestor não gosto de abusar da boa vontade das pessoas, né? Mas isso acaba sendo um ponto positivo para as pessoas, né? Exatamente. E dentro de vários setores, né? Você falou que você passou por
a indústria de petróleo, farmacêutico, né? Não, farmacêutico foi meu pai. Meu pai é petróleo... Indústria química. Química, isso. Bancos. Como que você vê as exigências do profissional? É sempre a mesma? Então, eu acho que o investimento, aí falando da área de segurança em si, né, investimento em cada setor é diferente, né? A relevância do setor para cada da área de segurança para cada setor é diferente. Quando a gente fala do setor financeiro, é o mais proeminente da área de segurança, né? é o que você vê maiores investimentos, vê comerciais na TV falando sobre segurança, prevenção à fraude e afins, é o que mais está em alta. Quando você olha para outros setores, eles vêm se desenvolvendo mais por conta principalmente de jornadas industriais de automação que podem ter impactos maiores. Nós vimos nos últimos anos alguns impactos aí, né, na indústria de petróleo, na indústria de combustíveis, que acabaram impactando o dia a dia das pessoas. Então gerou um alerta também nisso, no investimento de segurança para OT e afins, né? Nós vemos empresas investindo nesses cenários. Quando eu trabalhei nessas empresas, o cenário não era essa a realidade, falando de 10 anos ou mais atrás, né? Não tinha os recursos que nós temos hoje, então era muito segurança por obscuridade, segregação e afins, né? Hoje nós já vemos empresas especializadas nisso, né? Inclusive com atuação no Brasil com foco em segurança e OT, coisas que não ocorriam no passado. Trabalhei no setor de telecom também, que é um setor que naturalmente até fornece serviços de segurança, né? Nossas empresas de telecom do Brasil têm praticamente todas elas têm um braço que fornece serviços de soluções digitais e por consequência de segurança. Então são empresas que também investem em segurança no core ali, né, do serviço em si, mas o setor financeiro é o mais proeminente em si. Com relação a requisitos, eu acho que passa muito, mais uma vez, por entender a necessidade de cada empresa ali e o profissional entender qual vai ser a relevância dele para aquele ramo, para aquele setor, a atuação dele, que obviamente vai ser diferente do setor industrial, do setor financeiro, do setor de varejo, do setor de saúde, por exemplo, né? Então são setores que estão investindo cada vez mais, eu vejo essa proeminência. O setor de saúde é um que está investindo bastante, né? Tem pessoas capitaneando isso aqui no Brasil, inclusive fazendo fóruns específicos, né, para o setor de saúde. Nós vimos no passado, mais uma vez, ataques relacionados ao setor de saúde, que indisponibilizou ferramentas ali de trabalho de médicos, de enfermeiros, e acabou impactando até na vida de pessoas, né? Então eu acho que o que está sendo mais disseminado e cada vez mais entendido é que é um ponto crucial para qualquer tipo de empresa, o setor de segurança, que pode parar a operação da empresa, pode impactar financeiramente. Eu acho que já está bem claro, né? Acho que está mais do que claro acho que isso. Ninguém tem dúvida disso. Exatamente, mas quando a gente fala de uma operação de um hospital, por exemplo, o que pode impactar? Pode impactar na vida. Quando a gente fala na operação industrial, pode impactar na distribuição de produtos ali, né? Na operação do dia a dia e até muitas vezes na vida de trabalhadores ali dentro da indústria em si. E o mais tácito, mais tangível para todo mundo é o da indústria financeira, né? Que vai impactar no seu dinheiro ali do dia a dia, né? Cair em golpes de Pix, de boleto, falsa central, né? O Brasil é uma referência nisso, né? É bizarro isso. É uma referência tanto na área de segurança quanto em golpes, né? Então a área de golpes, fraudes e afins evolui, por consequência a área de segurança, de prevenção, as tecnologias voltadas à prevenção do setor financeiro correm lado a lado com isso para tentar cada vez mais mitigar esse tipo de problemas, né? Então quando a gente vai falar em bancos de outros países, muitas vezes ele não tem segundo fator de autenticação, não tem lives, não tem nada disso, porque lá o tipo de golpe é diferente, né? Não é tão evoluído quanto o Brasil. Querendo ou não, o Brasil exporta esse tipo de fraudes para outros locais também, né? E muito sofisticada, né? Você vê o que está rolando aqui no Brasil. Todo mundo já acho que todo mundo já recebeu uma ligação de algum banco. De algum banco, né? De algum banco, né? Dizendo, a voz é do próprio banco, aquela URA, né? A vozinha do URA, dizendo que teve uma transação de R$4.000 no seu cartão de crédito, digite 1 para confirmar 2, aí entra um sujeito, ou uma pessoa, uma mulher, um homem, né? Ali confirmando seus dados todos. Eu fiz a engenharia social com o fraudador, né? Dizendo que eu não era quem ele estava procurando, que era eu mesmo, né?
E ele falou, procurando a mim, Dario, né? Eu falei, não, aqui é o Antônio, né? Não, o seu Antônio, tá. Seu CPF não é esse? Eu falei, não é esse não. Aí, o nome da sua mãe não é esse? Você não mora na rua tal? Todas as informações corretas. Todas. Ele tinha o nome da minha mãe, data de nascimento e tudo mais. E no fim acabei desligando, né? Mas eles têm todos os nossos dados, né? Por causa desses vazamentos todos que tem. E isso é preocupante, né? Assim, nós lá trabalhamos atendendo vários clientes e é muito comum ter vários tipos de tentativa de fraudes de e-mail, né? Mensagens de WhatsApp para as áreas de atendimento. Enfim, os caras são muito profissionais. Sim, e eles vão estudando os mercados em si, né? Então, no setor financeiro que eu passei, que era um ramo B2B, não era B2C, então não atendia varejo, atendia empresas, né, atacado, no setor bancário, eles estudaram o negócio da empresa e começaram a aplicar golpes ligando para clientes direcionados, especificamente utilizando as informações da empresa. Ataque direcionado. Exatamente, e nos clientes, né, não nos colaboradores, né? Então, entendendo até o ramo da empresa em si e direcionando, customizando, né, para a empresa golpes específicos. Então, você vê que eles estão cada vez mais evoluindo, não é só o básico, né? Tem o efeito engenharia social disparado em massa, né, como SMS, esse de ligação de falso central e afins, mas a gente está vendo também cada vez mais customizados ali específico para cliente também. Aquele ataque direcionado, né, específico. Exatamente. Para uma pessoa ou um cliente grande, né? De relevância para a empresa. Por isso é uma das coisas também que a gente conversou, Douglas, que a gente vai tocar um pouquinho, que é essa questão da rede de conexão com a área de fornecedores, né? Cliente. Isso também é um negócio que você tem atuado, né? Nessa coisa. Qual a importância disso dentro desse cenário de fraude aí? Porque o fornecedor acaba influenciando muito, né? Nesse processo de validação com quem você está trabalhando, né? Sim, e são chamados riscos de terceira parte, né? Ou de quarta parte, né? Que muita gente não se liga no de quarta parte, só no de terceira. O de quarta é quando você contrata um fornecedor e esse fornecedor contrata um outro fornecedor, uma ferramenta para executar o serviço. Então tem um risco ali inerente nessa cadeia de suprimentos também, né? Eu gosto de entender a esteira, né? Se possível, criar uma esteira de avaliação de fornecedor antes dele entrar e periodicamente reavaliar aquele fornecedor, né? E com coisas básicas, desde analisar se ele tem política, se ele faz testes internos, né? Qual que é a pretensão dele em termos de segurança no geral de investimento, tem uma equipe, não tem, terceiriza o serviço, não terceiriza, entender como que ele está se posicionando na área de segurança internamente e como ele vai prestar esse serviço, porque muitas vezes o fornecedor, e muitas vezes ele tem acesso ao seu ambiente, tem interconexões com o seu ambiente, então se o ambiente dele for atacado, pode ter uma movimentação lateral para o seu ambiente, você acabar sofrendo de impacto, né, de alguma forma. Um dos maiores vazamentos que tiveram no mundo, né, foi através de uma empresa de conserto de ar-condicionado. Não sei se você lembra, né? Não vou citar o nome da empresa, mas uma empresa muito grande, americana, sofreu um ataque direcionado através da cadeia de suprimentos também dessa forma. Então é importante você entender com quem que você está fazendo o negócio, seja fornecendo o serviço ou consumindo o serviço. Né? Então é importante você avaliar, criar junto com o jurídico, com a área de compras, se tiver, né, uma área de compras, área de compliance, entender essa cadeia toda, né, do fornecedor, e com perguntas básicas você consegue avaliar. Minimamente básico, né? Você consegue avaliar a maturidade dele, se ele está fazendo, se está deixando de fazer, se executa um pen test, por exemplo, se tem um serviço de monitoramento, né, se faz uma avaliação real ali de tudo que ele está prestando de serviço. Isso é importante, né, cada vez mais, porque cada vez mais a gente vê, e aí na área de segurança, como você bem mencionou, isso já é bem comum, que você não tem pessoas capacitadas, você terceiriza muitas vezes o serviço, né, contrata com consultoria, que é o mais indicado porque você consegue ganhar força, ganhar abraço ao longo do tempo, né? Mas é importante avaliar quem está prestando aquele serviço para você também, né? Sério, eu tive um caso lá de cliente nosso que teve um processo de ransomware que veio através da VPN com o fornecedor. O próprio caso da WannaCry, ele foi espalhado através de VPN, né? Com interconexões lá em 2017, através de conexões com clientes, se espalhou tão rapidamente pelo mundo dessa forma, né? Aquelas bobagens, né? O cara tinha uma VPN onde estava lá numa VLAN, mas que não filtrava nada, né? Exatamente.
tinha um broadcast na rede, né? Então assim, você fala, puxa, que infantil, né? Exatamente. Mas acontece, né? Uma configuração básica evitaria a proliferação massiva, né? Isso é um detalhe. Legal, Douglas. Bom, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Tenho que agradecer aí você pela participação, cara. Foi muito legal tê-lo aqui. O papo rendeu maravilhosamente bem, cara. Acho que é um assunto muito relevante aí para os jovens e já os veteranos na área, né? Tirando insights aqui valiosos da tua experiência. Fica aí um recado final para você e para o pessoal aí. Fica à vontade aí para dar seus últimos recados. Legal. Primeiramente, mais uma vez, queria agradecer o convite, a oportunidade excelente de estar aqui dividindo esse espaço com você. E a minha dica, acho que fazendo um resumo de tudo que a gente conversou aqui, invista na sua carreira das formas mais variadas possíveis, né? Invista com conhecimento, seja curioso, tem algum diferencial na sua carreira, seja um soft skill, seja um hard skill, mas o soft skill normalmente prolifera mais facilmente numa entrevista, por exemplo, né? Então, invista em comunicação, invista em conhecimento, corra atrás, nada cai de mão beijada para ninguém, né? A única coisa que cai do céu normalmente é chuva, né? Então, corra atrás do conhecimento, seja interessado, faça além do que te foi designado, né? Corra atrás de conhecimento. E eu acho que é isso. Foi assim que eu venho tocando, né? É assim que eu venho tocando a minha carreira e é assim que eu acredito que as pessoas vão ter sucesso, né? Fazendo além do esperado, né? E é assim que a gente vem tendo sucesso, né? A gente está descontando um pouquinho da nossa história, que é o objetivo aqui do nosso podcast. De novo, obrigado, Douglas, por estar aqui com a gente. Foi um prazer tê-lo aqui. Então é isso, gente. Finalizando aí mais um podcast. Obrigado aí pela participação de todos. Lembrando de assinar o nosso canal, compartilhar com os amigos e clicar no sininho para receber as notificações. Isso ajuda a gente a estar aí alastrando esse nosso podcast para outras pessoas que podem vir a ter interesse nesse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Be Strongcast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.